E aí, meus amigos? Vocês estão bom? Eu tô bom. A noite está silenciosa. Silenciosa demais. Um arrepio percorre sua espinha. Algo observa da escuridão. Sempre observou. Desde os primórdios da humanidade, tememos o desconhecido. Nós os chamamos de demônios. Essas criaturas assombram nossas histórias mais antigas. Eles se escondem nas sombras de nossas mentes. Eles são a personificação do caos e do mal. Sussurramos seus nomes com medo. Eles são reais ou são frutos da nossa imaginação? A pergunta nos assombra há séculos. A resposta permanece indefinida. Mesmo hoje, em nosso mundo moderno, o medo persiste. Contamos histórias, assistimos filmes. Não podemos escapar da sensação de que algo perverso se esconde fora de nossa vista. Os demônios assumem muitas formas. Seus rostos são uma legião. Cada cultura tem sua própria visão aterrorizante do mal. Ele é o tentador supremo. Ele é o senhor das mentiras. Culturas antigas temiam seus próprios demônios. Os gregos sussurravam sobre as fúrias. Esses espíritos vingativos puniam os ímpios. Os egípcios temiam Amit, a devoradora de almas. O folclore japonês fala de Oni. Esses ogros monstruosos aterrorizam os vivos. Eles são um lembrete de que o mal pode assumir muitas formas. Não importa a cultura, o medo permanece o mesmo. A escuridão chama a todos nós. Às vezes, a escuridão faz mais do que sussurrar. Ela se insinua em nossos sonhos, transformando-os em pesadelos. Ela se esconde nos cantos mais sombrios de nossas mentes, esperando o momento certo para atacar. Ela invade, ela possui, ela toma controle, deixando a pessoa impotente e à mercê de forças além da compreensão humana. Ao longo da história, houveram inúmeros contos de possessão demoníaca. Desde os tempos antigos, as pessoas têm registrado encontros com forças malignas, documentando rituais e métodos para combatê-las. Os possuídos gritam e se contorcem. Eles falam em línguas desconhecidas, suas vozes distorcidas por uma presença maligna. Suas ações são imprevisíveis e muitas vezes violentas. Seus olhos queimam com uma luz profana, um brilho que não pertence a este mundo, mas a algo muito mais sinistro e antigo. A Igreja Católica tem uma longa história de luta contra essas entidades. Exorcismos são rituais antigos, passados de geração em geração, cada um com suas próprias orações e métodos sagrados. Os padres confrontam o demônio. Eles usam crucifixos, água benta e orações poderosas para tentar expulsar a entidade maligna. Eles tentam expulsá-lo da alma possuída. Essas batalhas são brutais. Elas são aterrorizantes. Cada exorcismo é uma luta intensa entre o bem e o mal, onde a fé é a única arma. Elas são uma prova do poder da fé. A comunidade se une, rezando e apoiando o exorcista em sua missão sagrada. Um dos casos mais famosos é o exorcismo de Roland Doe. Este caso chamou a atenção do mundo inteiro e se tornou um símbolo do poder do mal e da luta para combatê-lo. Este jovem afirmou estar possuído na década de 1940. Sua família buscou ajuda desesperadamente, levando a um dos exorcismos mais documentados da história. Sua história aterrorizou uma nação. As manchetes dos jornais espalharam o medo e a curiosidade, enquanto as pessoas tentavam entender o inexplicável. Seu exorcismo foi violento e prolongado. Durou semanas, com momentos de desespero e esperança, enquanto os exorcistas lutavam para libertar sua alma. Inspirou o icônico filme de terror, O Exorcista. Este filme capturou a imaginação do público e trouxe a realidade dos exorcismos para a tela grande. O filme aterrorizou o público em todo o mundo. As reações foram intensas, com pessoas desmaiando e saindo do cinema em pânico. Consolidou a imagem da possessão demoníaca na cultura popular. Desde então, a ideia de espíritos negativos e exorcismos
tem sido uma parte constante de filmes, livros e programas de TV, perpetuando o medo e o fascínio pelo desconhecido. Seção 4. As garras persistentes do mal. Possessões na era moderna. Mesmo hoje, relatos de possessão demoníaca continuam a surgir em várias partes do mundo. Alguns os descartam como boatos ou superstições antigas, enquanto outros acreditam firmemente que são prova de uma realidade mais sombria e perturbadora. A Igreja Católica ainda realiza exorcismos e a demanda por esses rituais está aumentando significativamente, especialmente em regiões onde a fé é mais forte. Em 2014, o Vaticano reconheceu oficialmente a Associação Internacional de Exorcistas, um grupo dedicado a combater essas forças malignas. Este grupo afirma que a possessão demoníaca está em ascensão, citando um aumento alarmante nos casos relatados. Eles atribuem o aumento a um declínio na fé e alertam que o mal está se espalhando de maneira insidiosa, infiltrando-se nas vidas das pessoas. Os céticos, por outro lado, argumentam que esses casos têm explicações lógicas e científicas. Doenças mentais, fraude e até mesmo performances teatrais podem explicar esses eventos, sugerem os especialistas. Mas para aqueles que acreditam na existência do mal sobrenatural, a ameaça é real e constante. As histórias de possessão são um lembrete arrepiante de que a escuridão nunca está longe, sempre à espreita nas sombras, pronta para emergir. Seção 5. Do fato à ficção. Espíritos negativos na tela de prata. Os espíritos negativos transcenderam o reino da crença e se tornaram elementos fixos da cultura popular. Eles não são mais apenas figuras de mitos e lendas, mas protagonistas de nossas histórias mais assustadoras. Filmes de terror exploram nossos medos primitivos, nos dando vislumbres do abismo. Eles nos transportam para mundos onde o sobrenatural é real e o perigo espreita em cada esquina. De O Exorcista à Invocação do Mal, esses filmes nos aterrorizam e fascinam. Eles nos mostram o que pode acontecer quando o mal se manifesta em nosso mundo. Esses filmes exploram nosso inconsciente coletivo, dando forma aos nossos medos mais profundos. Eles nos fazem questionar a natureza do mal e o que ele significa para nós. Os efeitos especiais são frequentemente horríveis, e as histórias são arrepiantes. A maquiagem e os efeitos visuais trazem à vida criaturas que só existiam em nossos pesadelos. Mas não podemos desviar o olhar. Somos atraídos pela escuridão. Há algo irresistível em enfrentar nossos medos de frente, mesmo que seja do conforto de nossas poltronas. Os videogames também exploram o demoníaco. Eles nos colocam no papel de heróis que devem enfrentar o mal de frente. Os jogadores enfrentam hordas de criaturas infernais e lutam contra demônios na realidade virtual. A imersão é total e o medo é palpável. A linha entre ficção e realidade se confunde e a escuridão se torna uma forma de entretenimento. Nós nos perdemos em histórias onde o impossível se torna possível, mas também serve como um aviso. Esses contos nos lembram que o mal pode estar à espreita, mesmo em lugares onde menos esperamos. O mal pode ser ficcional, mas o medo que ele evoca é real. E é esse medo que nos mantém voltando para mais, sempre à procura do próximo susto. Seção 6. O Pacto com o Diabo. Conspirações de poder e trevas. Alguns acreditam que os espíritos negativos são mais do que apenas monstros. Eles são titereiros que controlam os poderosos. Teorias da conspiração são abundantes, sussurrando sobre sociedades secretas e pactos demoníacos. Essas teorias afirmam que líderes mundiais fizeram acordos com o diabo buscando poder e riqueza em troca de suas almas. Os Illuminati, os maçons e outros grupos são frequentemente implicados. Essas organizações são envoltas em segredo, alimentando especulação e medo. Essas teorias são frequentemente descartadas como fantasias paranoicas.
Mas elas persistem, explorando nossa desconfiança em relação à autoridade. Elas oferecem uma explicação simples para um mundo complexo, lembrando-nos de que o poder pode corromper. E às vezes, a verdade é mais estranha que a ficção. Seção 7. O poder sedutor da crença. Os espíritos negativos. São reais? As evidências são inconclusivas e o debate continua. Os espíritos negativos são reais ou são produtos da nossa imaginação? A resposta pode estar dentro de nós mesmos. A crença é uma força poderosa. Ela pode moldar nossas percepções e influenciar nossas experiências. Se acreditarmos em espíritos negativos, é mais provável que os vejamos e sintamos sua presença. A mente humana é uma coisa complexa e misteriosa, capaz de grande bem e grande mal. Talvez esses espíritos sejam simplesmente manifestações da nossa própria escuridão. Ou talvez eles sejam algo mais. A verdade permanece indefinida, mas a pergunta continua a nos assombrar. Nós nos atrevemos a acreditar? Fiquem com Deus e que o Espírito Santo continue abençoando grandiosamente a sua vida.